Agora vamos lá para a 13ª lei. Gente, a gente está chegando no final, são só 16 leis. É a cooperação. Essa lei aqui, já vamos lá para três spoilers. Três. Um, ação. Ação. A gente falou anteriormente sobre concentração, que é o foco, e aí depois que eu tenho a concentração e o foco, eu preciso o quê? De ação, consistência. Coisa um, ação. Coisa dois que ele fala aqui, é a questão, ele falou muito até o momento poder da mente, tal, que ele tá falando, ele fala um pouco sobre o cuidado físico, para você poder também ativar o seu corpo físico, para você poder sair da inércia. Tem momento que a preguiça bate, você fala, nossa, e aí como que eu desperto o meu corpo para ele despertar a minha mente? Como que eu faço isso? E a coisa três, eu vou deixar para a gente falar aqui durante o nosso bate-papo, né? Aí depois eu reviso e a gente volta, mas eu quero começar aqui, olha só, o que que ele começa falando aqui sobre cooperação. Cooperação é o início de todo esforço organizado. E aí, olha que coisa, gente, isso aqui é muito rico, né? Ele traz tantos conceitos, ele entra em tantas áreas, ele entra na parte do estudo do corpo humano mesmo, uma parte mais de saúde. Aí ele entra aqui numa questão também da física quântica em vários momentos, ele traz muito da questão da física quântica, só que aqui, quando ele está falando, ele começa explicando, olha só o que que ele fala, bem no comecinho aqui, olha. Ele explica como funciona a conexão entre o nosso subconsciente e o nosso consciente. Olha que coisa onde ele passa, né? Então, a conexão entre o nosso consciente e o subconsciente é através do nosso sistema nervoso. E ele explica como isso funciona. Mas a gente vai para um resumo aqui, a gente vai direto para um ponto. De forma resumida, porque ele traz aqui sobre a questão do nosso sistema, né? Que tem a parte do voluntário, tem a parte da parte do simpático e a parte voluntária. Ele fala do plexo solar. Então, eu não sei se vocês têm algum conhecimento sobre chakras, eu fiz alguns cursos sobre isso, que eu sou bem apaixonada, que são os nossos centros energéticos. E o plexo solar, ele está bem aqui onde fica o estômago. E ele é responsável, dentro desse estudo de chakras, né, pela nossa vontade. Quando a gente está com vontade, né, ou você está reprimindo a sua vontade, o peso que fica nessa região, que é o estômago. Então, muitas questões, quando a gente reprime o que a gente tem vontade, aí saindo um pouquinho aqui do que o Napoleão trouxe, mas tem muito a ver com o nosso estômago, sabe? Sabe aquela coisa quando você fala, ai, tô com borboletas na barriga, aquele friozinho e tal, é o plexo. E ele fala aqui do plexo solar como um conector, dessa questão do consciente e do subconsciente, mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque ficaria uma aula muito longa, eu teria que trazer vários conceitos, aí já foge muito do que ele está falando aqui. Mas olha que interessante, ele traz aqui, ó. É preciso compreender bem a diferença entre o que ele está dizendo aqui, né? A mente subjetiva é a mesma coisa que o subconsciente, que é aquilo que a gente. O que que é subjetivo? Ah, eu não apalpo, eu não entendo muito bem, porque está escondidinho. E aí ele traz aqui, a mente objetiva é o equivalente ao consciente. É isso aqui é objetivo, é prática, eu entendi, pá, pum, né? Por isso que ele fala a todo momento, eu preciso de um objetivo definido. Porque o meu sonho, o meu desejo, a minha vontade, ela é subjetiva. E aí fica num campo enorme, sem clareza nenhuma, e não dá para ter tração, criar um plano para aquilo. Quando eu trago para o meu consciente, ou seja, para minha mente objetiva, eu traço um objetivo, uma informação clara. Aí eu consigo traçar um plano. Então ele traz aqui, olha, este duplo sistema nervoso é a forma mais importante de cooperação que o homem conhece. Por quê? Voltando um ponto. Quando ele fala de cooperação, está falando de dois tipos de cooperação. Você com você, você cooperando com você, ou seja, alinhando o seu subconsciente com o teu consciente. Tua mente subjetiva com a tua mente objetiva. Essa é a cooperação um. Cooperação 2 é você movimentando pessoas para cooperar, ou seja, o esforço organizado que você promove
para cooperar com você, para o seu objetivo. Então, ele traz esse duplo sistema nervoso é a forma mais importante de cooperação que o homem conhece, pois é por meio desse sistema que o princípio de evolução trabalha no desenvolvimento do pensamento exato, que é o que a gente acabou de ver na lei anterior, conforme descrevemos na 11ª lei desse curso. Quando a gente imprime uma ideia qualquer no subconsciente, por meio da autossugestão, que a gente viu em vários momentos aqui também, né? Fazemos o auxílio desse duplo sistema nervoso. E quando o nosso subconsciente forma o plano definido de algum desejo, eu acabei de falar, você tira do subjetivo e traz para o objetivo, esse plano é desenvolvido no nosso consciente pelo mesmo sistema. Então, a gente está ajudando o nosso sistema nervoso trabalhar para você, para mim. Eu estou colaborando, contribuindo, cooperando para que isso aconteça. Só que eu preciso trazer clareza para aquilo que é a minha vontade, o meu desejo, trazer de uma forma mais objetiva. Ele fala aqui, né? Esse sistema nervoso de cooperação constitui literalmente uma linha direta de comunicação entre a nossa consciência ordinária, que aí é formado pelo nosso subconsciente, que é aquilo que está no desejo que eu trago para o consciente, transformando em objetivo, com a inteligência infinita, que aí é o campo das infinitas possibilidades. Existem infinitas possibilidades. Aí é física quântica isso. Quando eu estou no campo do desejo, da fantasia, tal, não tem clareza. Então, vamos supor que tenha 10 caixinhas aqui, né? Vamos transformar infinitas possibilidades em 10 caixinhas. Você tem 10 caixinhas. Aí eu estou pensando, eu estou com desejo e tal, uma vontade, mas eu não consigo esclarecer muito bem aqui, não tem tanta clareza. Nossa, eu queria tanto viajar, eu quero passear, eu quero relaxar um pouco, eu quero pôr o pé na areia, eu quero nadar no mar. Pô, isso tudo está no campo das ideias. E tem infinitas possibilidades para isso, né? Então, são várias caixinhas aqui que tem a ver com praia, que tem a ver com pôr o pé na areia, várias possibilidades. Quando eu ponho um objetivo e digo, eu vou fazer isso em janeiro, eu quero fazer isso em janeiro, eu quero ir para a praia tal, aí tem uma informação clara para eu poder traçar um plano. É isso, de forma bem simplista, que ele está falando aqui. E essa inteligência infinita, como dentro de todas as caixinhas, eu peguei a minha energia, aí a concentração, né? Lembra a lição anterior? Eu peguei a minha energia que estava dispersa em várias situações. Agora eu defini o que eu quero. Eu quero ir para Maragogi em janeiro de 2026. Eu peguei essa informação, coloquei nessa caixinha aqui. Aí agora todas as possibilidades elas estão concentradas em uma. Eu vou conseguir ter muito mais tração dessa possibilidade. Aí o que mais que ele traz aqui para gente? Passem agora a questão da cooperação entre homens. Essa é a primeira parte, porque olha só, como que eu vou pedir a cooperação de pessoas se eu não tenho clareza do que eu quero para mim? Quando eu chego num grupo e peço alguma coisa sem ter muita clareza, eles vão me entregar aquilo que eu estou pedindo. E quanto menos clareza eu tenho, mais difícil é para eles entenderem o que eu preciso. E aí eles vão trazer a percepção deles e entregar aquilo que eles acham que eu quero e preciso. Então, primeiro, quando eu fiz essa cooperação comigo, alinhando o que está no campo da fantasia e trazendo para um campo mais objetivo, aí agora eu tenho como pedir a cooperação dos outros, né? Aí, olha, passemos agora à questão da cooperação entre homens que se unem ou se agrupam para o fim de atingirem um determinado objetivo. Agora a pessoa sabe, eles se agrupam para poder cooperar e atingir aquele objetivo, que aí é o que ele chama de esforço organizado. Só que eu só consigo organizar um esforço entre as pessoas quando eu tenho um objetivo definido e traço um plano para isso, para envolver as pessoas neste meu plano. Percebe o quanto o objetivo definido, e ele vai falar aqui de novo, é o princípio de tudo. Como que a gente pode se mover na nossa vida sem ter clareza do que a gente quer? Quantas pessoas aceitam o que já tem por falta de clareza do que pode ter? Aí ele traz aqui, né? Tô acompanhando algumas coisas aqui, porque esse capítulo, gente,
ele tem muita riqueza, senão eu ia falar para vocês só do que eu já faço muito bem, que é planejamento, que inclusive é um dos principais trabalhos dentro da minha mentoria. Então eu quis trazer, para eu não pegar o meu viés daquilo que eu já sei e faço, eu estou trazendo exatamente o que ele está falando aqui. Então, na página 548, ele fala aqui, olha. A evolução do poder pessoal é apenas o primeiro passo para o desenvolvimento da força potencial que a gente utiliza quando pede a cooperação. O que que ele quis dizer aqui? Imagina só, eu sei o que eu quero, tenho meu objetivo definido, eu tenho um plano para isso. Aí eu vou o quê? Organizar um esforço de um grupo para se mover em pró desse meu objetivo. Se eu não tenho um poder pessoal, ou seja, se eu não sou uma pessoa que, quando eu chego em algum lugar, eu transmito confiança, eu sei a minha potência, sabe aquele poder? Se aquela pessoa fala, nossa, fulana é poderosa. Se eu não tô, sabe, exalando isso para essas pessoas, vai ser muito mais difícil eu conseguir a cooperação delas. Então, percebe como cada lei está ligada, que já foi falado sobre personalidade atraente? O quanto é impor confiança também sobre si mesmo? Eu tenho um objetivo definido, eu traço esse plano, agora eu vou pedir a cooperação. Para eu conseguir essa cooperação, não é convencer essas pessoas. Eu preciso ter essa autoridade, elas chegam e me enxergam desta forma, e aí eu já tenho um primeiro passo ali, já confiam em mim, porque eu confio em mim, essas pessoas também confiam, para eu poder conseguir organizar essas pessoas em pró de algo que eu estou querendo ali, daquele meu objetivo. E quando eu estou estruturando um time, um grupo, o que que é ideal? E ele traz aqui. Você ter pessoas que são multidisciplinares, que são de áreas diferentes. Uma pessoa é mais criativa, a outra é mais analítica, uma é mais comunicativa, a outra é mais introvertida. Então a gente precisa ter ali pessoas diferentes no time. Porque se são todas pessoas iguais, você não tem uma criatividade, você não tem uma expansão daquilo que está sendo feito. Então, ele defende muito esse time multidisciplinar. Ele cita vários exemplos aqui também, né, de times multidisciplinares, seja qual for o nome aí que você quer dar, mas pessoas diferentes trabalhando juntos em prol do mesmo objetivo. As pessoas não precisam ser iguais. Valor, não estou falando de valores, estou falando de comportamento, tá? E aí ele traz aqui também, olha, na página 553, ele conta o que importa. Agora a gente já vem para um outro aspecto. Então, eu entendo que eu faço primeiro a cooperação comigo, tendo clareza do meu objetivo, traçando um plano, trazendo pessoas e organizando esse time para poder cooperar em prol desse meu plano. E ele fala coisas aqui extremamente importantes e relevantes que eu acredito que a maioria de vocês aqui já sabem, a questão do conhecimento que ele traz aqui, ó. O que importa não é a instrução que recebemos, sim a maneira de fazer uso do que aprendemos, o nosso modo de agir. Estamos aqui num clube do livro. Vocês estão recebendo uma enxurrada de informações, conhecimento. Tudo isso aqui que eu venho trazendo, se você não colocar algumas ações em prática, não é tudo, é algumas ações em prática, é aquilo que está fazendo mais sentido para o teu momento, para a tua necessidade, para o teu desejo, de nada adianta. Porque a questão não é o quanto eu sei, é o que eu faço com aquilo que eu sei. Ele está dizendo aqui que muitas pessoas tinham muito conhecimento e não colocavam em prática, ou seja, a ação. Essa lei fala muito de ação, porque não adianta eu ter conhecimento, eu ter um plano estabelecido e não colocar aquilo em prática. E ele traz aqui, olha, a falta de ação faz com que as pessoas permaneçam forçados à luta pela vida. Você fica lutando para sobreviver, porque a tua ação, você pode até estar em movimento fazendo alguma coisa, mas não na direção clara daquilo que você quer. E como você não tem clareza do que você quer, a famosa preguiça ou uma procrastinação, ela vai acontecer
porque você não tem motivação para fazer aquilo que você realmente quer. Então, aqui fala muito também sobre a questão da motivação. E aí ele traz aqui, olha, está claro que o mundo nunca dá uma chance a ninguém. Olha isso. O mundo nunca dá uma chance a ninguém. Aquele que deseja uma chance pode criá-la pela ação, mas será. Mas se espera que alguém lhe venha entregar de bandeja de prata, ele ainda brinca aqui, né? Terá uma desilusão. A expectativa, gente, ter expectativa sobre o outro é importante, não dá para a gente viver sem expectativa. Mas a expectativa que você tem em relação ao outro, ela não pode superar a expectativa que você tem em relação a você fazer o que precisa ser feito por você, por aquilo que você quer. Por que que eu trouxe essa questão da expectativa em relação ao outro? Se eu zero a expectativa, eu não tenho confiança, eu não tenho entusiasmo para poder convidar pessoas para cooperar comigo. A expectativa faz parte, mas a expectativa em relação ao outro não pode superar a expectativa que você tem em relação a você de fazer acontecer. Que de repente aquela pessoa não está afim ou não está preparada para aquilo que você quer no momento. Mas você continua com a expectativa de que aquilo dê certo, você procura outras pessoas para se mover junto com você. Não zera a expectativa, tá? Ele não fala aqui em nenhum momento, quando ele diz aqui que está claro que o mundo nunca dá uma chance a ninguém. Ele não quer dizer que não tenha expectativa. Eu já ouvi muitos guruzinhos aí falando, né, para a gente não criar expectativa. Mentira, quem não tem expectativa está praticamente morto. A expectativa é esperar por algo. Como que eu posso me mover para algum lugar se eu não espero que aquilo realmente aconteça? Então, a expectativa é importante, não tira a importância da expectativa, isso tudo que ele trouxe aqui. E ele traz aqui também uma questão que agora entra naquilo que eu falei no começo ali, né? Do físico. Tanto que toda vez que você for organizar um planejamento para a sua semana, você tem aí uma demanda X do seu negócio, uma demanda X que você quer atingir algum objetivo, você precisa ter um momento onde você organiza para você. É claro que tem semanas que você vai, de repente, abrir mão de alguma coisa que você faria por você, que você vai abrir mão, de repente, de mais horas de sono. Depende de como você desenhou seu plano, da intensidade que você precisa naquele momento. Vai comprometer um pouco? Vai. Mas se você tem clareza desse seu plano, e estabelece o período onde você vai comprometer de repente um sono, uma atividade física, alguma coisa, ok. O problema é a gente não se organizar para isso e de repente você percebe que você está semanas dormindo mal, se alimentando mal, compromete seu intestino, compromete seu sono, que compromete a sua disposição. A disposição tem uma parte que ela vem do poder da tua mente de se entusiasmar com aquilo que você quer, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa também entender que todo esse nosso campo mental, tudo isso que a gente quer e trabalha aqui, eu preciso desse corpo físico saudável, forte, firme, para concluir essas coisas que eu quero. Eu não posso abrir mão disso. Então ele fala aqui, exatamente, traz até os passos de o que que ele faz. Primeiro, ao me levantar pela manhã, a refeição que ele faz, tá? Então ele vai contando exatamente o que ele faz aqui em passo a passo. E ele até cita em algum momento, se a preguiça bater aqui, né? Toma um banho gelado, esfrega bem teu corpo para você poder dar uma, né? Isso ajuda? Ajuda. Existem algumas técnicas para a gente poder restabelecer a nossa energia. Por exemplo, uma coisa, né? Tô aqui meio, nossa, sabe, baixou assim, tô meio cansadinha, e tal. Você levanta e faz um movimento assim com o teu braço, vezes seguidas, isso te ativa a circulação, te dá uma energia. Tem respiração também para você poder oxigenar teu cérebro, oxigenar as células do teu corpo, para isso também te despertar e trazer mais energia. Então, essas coisas são extremamente importantes da gente ter ali na nossa rotina. Eu tenho um planner que é dedicado para a rotina da empresária e antes de começar o planejamento, seria o planejamento do objetivo que ela tem para o negócio dela, tá lá, rotina de autocuidado e bem-estar, em primeiro lugar.
Então, uma coisa que eu vou fazer ali por mim, que eu vou cuidar do meu corpo físico, do meu mental e espiritual, do meu corpo emocional. Então, as pequenas ações que eu vou fazer ali para eu me manter saudável. Não é tudo, gente. Nossa, eu não consigo fazer toda. Não, tudo bem, mas são pequenas ações para você não se perder e não deixar isso passar. Porque você, quanto mais disposição o teu corpo físico tem, muito mais fácil é de você ter uma atitude mental mais positiva, de você conseguir fazer aquilo que você realmente quer. Porque a procrastinação, agora trazendo como conceito, ela também é natural. Ela faz parte, deixar para depois faz parte. Tem coisa que é importante realmente que a gente deixa para depois. Eu procrastino porque aqui não tem sentido para mim, eu procrastino porque eu estou realmente muito cansada, eu procrastino por falta de organização. Tem N motivos para procrastinar. Se você segue o que o Napoleão está aqui, você não vai procrastinar aquilo que é importante para você. Mas a disposição do teu corpo físico é um fator muito relevante nessa questão da procrastinação. Então, a falta de ação também pode vir de um excesso de falta de energia que o seu corpo está sem energia. Não dá, não tem como. Por mais que você queira que aquilo dê certo, você precisa, se você não cuidar dessa parte, de se alimentar melhor, de dormir melhor, cuidar do seu intestino, ter essa vitalidade de vida, tá lascada para poder conseguir realmente fazer tudo o que precisa fazer. Então é importante a gente olhar para esse lado também. Ele coloca aqui: há uma razão psicológica e econômica para que formemos o hábito da ação intensiva. Nosso corpo é feito de bilhões de pequeninas células altamente sensíveis e sujeito à influência da nossa mente. Se a mente de uma pessoa é do tipo inativo e letárgico, ou seja, você está meio mortona lá, aí que ele dá esse exemplo que eu falei para você tomar um banho e ativar suas células. Então, você pode também ativar a sua mente, que pode estar um pouco desanimada e cansada, através do seu físico. Tanto que é comprovadíssimo o poder da meditação, da respiração, da atividade física para disposição. Quem tem depressão ou excesso de ansiedade, a atividade física, os cuidados com o teu físico são essenciais para sua, né, para você poder cuidar da sua saúde mental. As células agem de acordo com o estado mental. Ele fala exatamente isso aqui. Aí, chegando já no fim, e de novo, gente, isso aqui é demais, é sobre o objetivo definido. Ele traz aqui agora a importância pela 20ª vez, já até perdi as contas de quanto ele fala sobre isso, do objetivo definido. Ele traz aqui como 5 soldados, né? São 15 soldados que compõem ali, ele vai trazendo cada um dos soldados e a cada uma das leis, né? Então, objetivo definido, confiança em si mesmo, economia, imaginação, e aí depois ele traz aqui. O oficial mais importante desse regimento, ou seja, desses 15 soldados, é objetivo definido. De nada adianta eu ter uma imaginação criativa, eu ter o hábito da economia, eu ser uma pessoa que desenvolveu a concentração, uma pessoa com poder pessoal, cooperação. De nada adianta estar lá com um grupo muito incentivador de mastermind se eu não tenho clareza do que eu quero. Aí a vida, o mundo, o ambiente vai decidindo por mim aquilo que é bom para mim, se eu não tenho clareza, ou seja, se eu não tenho objetivo definido. É o princípio de tudo. Tudo é possível ao homem que tem um propósito bem definido. Ele traz aqui com muita clareza isso. E ele vem e encerra este capítulo dessa lei. Um objetivo definido só pode ser transformado em realidade quando se acredita na sua realização. Todo o processo que a gente vem fazendo aqui nesse livro é para lapidar a sua atitude mental. O quanto é importante você ir lapidando esse processo, porque quanto mais eu acredito, que aí vem a motivação, o motivo que me leva para a ação. Se eu não tenho esse motivo, como que eu vou me mover? Esse motivo, ele incentiva a minha crença. Então, um objetivo definido só pode ser transformado em realidade quando se acredita na sua realização. Talvez a lei que transforma em realidade uma prece sustentada por uma fé inabalável seja a mesma que transforma um objetivo definido em realidade.
a importância de acreditar. E acreditar, gente, é um processo. Eu não tenho como acreditar. Se eu estou aqui, imagina eu estou num cenário onde fisicamente eu não estou muito bem, financeiramente lascada, estou com uma vida onde várias situações estão me apresentando desafio. Eu já vi esse filme várias vezes, eu já tentei e não estou conseguindo. Imagina como que está a sua atitude mental. É muito mais difícil você se mover em direção ao seu objetivo com essa atitude mental. Mas não é do nada que eu vou sair desse lugar que eu estou, que de repente eu estou vivendo muitos desafios. A minha vida está, né, no momento manifestando muito desafio. Então, não é pá, sai daqui para cá. Eu vou desenvolvendo aos poucos, com pequenas ações, é um processo. Tomar coragem é um processo. Acreditar é um processo. Autoconfiança ou confiança em si mesmo é um processo. Tudo que ele traz aqui são pequenas ações para você ir ali fortalecendo essa sua atitude mental. É tudo processo. Então, por mais que de repente você fale assim, ah, não é que basta acreditar, não. É porque o fato de você não acreditar, você não move. Se eu acredito, eu me movo. E quando eu me movo, a ação é que manifesta o resultado. Agora, para eu ter ação que vai manifestar o resultado, eu preciso trabalhar a minha crença. Então, eu começo, não é acreditando já, ó, né? Mas, conforme eu caminho, eu preciso alimentar a minha crença. E como que eu vou alimentando a minha crença de que é possível alcançar esse objetivo? Com um plano estruturado, com ambiência, e eu preciso ir, cada passo que eu dou, que eu realizo, eu preciso formar aqui, ó, puf, eu fiz. Porque a gente tem o hábito de fazer lista de pendência. Então, hoje eu tenho, né? Vamos supor que eu estou planejando o meu dia, tenho que fazer isso, beleza. Aí depois, no dia seguinte, ah, o que eu preciso fazer hoje? Isso. No máximo, as pessoas olham o que fez no dia anterior, o que está faltando e dá um tique no que já fez. Não basta você dar um ticket, você tem que valorizar aquilo. Ah, eu tinha 10 coisas para fazer, eu fiz 5, não importa o que. Eu vou valorizar o que eu fiz. Ah, isso aqui está feito, que bom, parabéns, eu consegui, eu dei conta, eu preciso reforçar, eu preciso valorizar. Lembra da autossugestão? Eu tenho que valorizar o que eu dei conta de fazer. O que eu deixei de fazer e de repente que eu procrastinei, eu poderia ter feito, putz, que. Ok, respira. Agora eu vou colocar essas próximas atividades para outro dia, mas antes de olhar para as pendências, eu preciso autossugestão, reforçar o que eu dei conta de fazer, o que eu fiz. Eu preciso me reconhecer, me parabenizar, celebrar aquilo que eu dei conta de fazer. Agora eu vou para o próximo dia e vou entender o que eu deixei de fazer e me organizar para quê. Isso é autossugestão, gente. Como que você vai construir crença positiva, crença possibilitadora, se você não der esses comandos, se você focar só naquilo que você não deu conta de fazer, certo? Então, encerrando aqui essa lei, e se a gente for resumir, então vamos lá resumir essa questão da cooperação, né? Então, a gente tem a cooperação eu comigo, que aí eu tô tirando do campo da fantasia que está no subconsciente, da mente subjetiva para a mente objetiva, que é o consciente, trazendo como um objetivo. Aí agora eu tenho clareza. Agora eu consigo traçar um plano para conseguir pessoas para cooperar comigo, organizar um esforço em torno desse meu objetivo. Porque eu sei o que eu quero, tá? Na primeira parte, a minha cooperação e a cooperação com o grupo, para o grupo cooperar comigo e eu conseguir o que eu quero. Para eu conseguir isso, eu tenho que ir ok com o meu poder pessoal. Por isso que ele fala no final sobre a crença. Como que eu me sinto potente, poderosa, confiante e transbordo e inalo essa confiança se eu não acredito naquele objetivo? Como que eu vou persuadir as pessoas para que elas possam, junto comigo, cooperar com esse objetivo, se nem eu acredito? Entende a importância de acreditar? Aí, se eu acredito, eu consigo realmente mostrar para aquelas pessoas que aquilo é possível.
para elas acreditarem também, e aí sim a gente coloca um grande mastermind em torno daquele objetivo, certo? E sobre a ação, se vocês têm sentido, pô, tá tudo muito claro, o teu plano tá claro, mesmo o entusiasmo tá baixo, eu posso fazer movimentos no meu físico, movimentos no meu corpo físico para ativar esse meu entusiasmo. Dá uma olhada em como você tem cuidado da sua parte física de você, até do descanso, porque não é só você fazer atividade física tal para estar empolgada, está faltando descansar, respirar, sabe? Deixar tirar um pouco, tá cheio de coisa na mente. Silencia um pouquinho, respira, ouve uma música mais tranquila, faça uma meditação que nem que seja guiada, alguma coisa para você poder baixar um pouco o nível das suas ondas cerebral para você poder descansar. Porque às vezes o descanso que você precisa é esse, não é só dormir, quer dizer, você dorme, mas não descansa, certo? Então, encerramos aqui a 13ª lei.